Olá, como vai? Segunda-feira, que bom, estamos mais uma vez juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Quero compartilhar com você hoje capítulo 39 de Isaías, profeta Isaías, os versos 2 em diante. Diz o verso 2: Ezequias se agradou deles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. O contexto aqui é o seguinte: no capítulo 38, Isaías registra a doença de Ezequias. Ezequias ficou adoentado e estava para morrer. E o profeta disse para Ezequias que ele iria morrer dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo. Ezequias desesperou-se. Diz a Bíblia que ele foi para o seu quarto, deitou-se e chorava e clamava a Deus pedindo misericórdia. E Deus acrescentou por sua benevolência mais 15 anos, está no capítulo 38, mais 15 anos a vida de Ezequias. E Ezequias ficou feliz e viveu ainda por mais 15 anos, e depois então veio a óbito. Mas antes disso, o rei da Babilônia mandou uma correspondência para Ezequias dizendo assim: eu quero visitá-lo porque soube que melhorou da sua doença, você já está bem. E então Ezequias agradou-se disso e pediu então que poderia vir com a sua comitiva, não é? E o rei então, o rei da Babilônia, preparou-se para ir até Judá visitar Ezequias. Ezequias o recebeu e aí disse para o rei estas palavras que nós lemos no capítulo 39, o verso 2 de Isaías, que diz que Ezequias se agradou, né? Ezequias se agradou da manifestação do rei da Babilônia e o recebeu. Mas ao invés de dizer que tudo aquilo que ele tinha e que mostrou para o rei da Babilônia provinha de Deus, na verdade, Deus é que proveu todas as coisas para Ezequias e inclusive acrescentou a ele mais 15 anos de vida. E Ezequias não falou nada disso para o rei da Babilônia, apenas mostrou para o rei da Babilônia: olha aqui que eu tenho aqui, que eu tenho ali, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mostrou o ouro, mostrou a prata e não engrandeceu o nome de Deus. Mas não demorou muito, o profeta Isaías foi visitá-lo e disse assim perguntou assim para Ezequias: Ezequias, quem esteve aí te visitando? O profeta sabia quem era. E ele disse assim: veio um rei de terra longínqua. E então Isaías diz assim: mas e o que você disse para ele? Ele disse assim: eu mostrei tudo que eu tenho aqui, não faltou nada, não deixei nada, não esqueci de nada. E Isaías então disse para ele assim: olha, por você não ter exaltado o nome de Deus, a tua geração, os teus descendentes vão ser eunucos lá na Babilônia. Os teus descendentes. Esta era a profecia contra Ezequias, por ele ter velado o nome de Deus ao rei da Babilônia, que era o dever dele, por gratidão, porque Deus já havia acrescentado mais 15 anos na vida dele. E foi o que aconteceu, a profecia de Isaías se cumpriu, os descendentes de Isaías foram mais um pouco para frente. Este episódio aconteceu ali pelo ano 712 até o ano 600. Depois, então, os babilônios invadiram Jerusalém e levaram toda aquela geração lá cativos em Babilônia por 70 anos. Que lição nós podemos aprender aqui? No final, Ezequias reconhece que errou e disse assim: boa é a tua palavra, ó Isaías, profeta Isaías. O que nós aprendemos dessa lição? Grandes lições. Nós precisamos aprender, ontem falamos sobre agradecer, gratidão. Nós precisamos aprender a reconhecer que tudo que temos provém das poderosas mãos de Deus,
e não de nós. Deus nos dá apenas habilidades de um pouquinho de tempo neste mundo para vivermos e cumprirmos a nossa missão aqui como seres humanos mais ligados a Deus, dependentes de Deus. Tudo provém dele e é o nosso dever e missão compartilhar isso com aqueles que nos rodeiam, com os nossos familiares, com os nossos amigos, para que o nome de Deus seja glorificado em tua vida e em minha vida. E o nome de Deus seja exaltado e não nós. Nós, como dizia João Batista, importa que eu diminua para que ele cresça. E então, como está a sua vida? Você tem engrandecido o nome de Deus em tudo o que você faz? Você tem contado para os outros que o que você tem, o que você ganhou, o que você conquistou, você deve tudo a Deus? Se não fez isso, então faça. Porque Deus te ama, Deus quer fazer de você uma pessoa importante, uma pessoa de sucesso. Mas quando você ganhar o sucesso, você receber e você conquistar todo o sucesso que você sonha, que você busca, então lembre-se de agradecer a Deus e exaltar o nome de Deus. Vamos orar nesta segunda-feira para que Deus nos abençoe e para que nos lembremos humildemente de que tudo dependemos do nosso Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial e o Espírito Santo. Incline a sua fronte, feche os seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que tem nos dado, tudo que eu tenho aqui, o meu lar, a minha casa, o meu carro, a minha motocicleta, os meus filhos, tudo pertence ao Senhor e tudo, Senhor, pertence, aquilo que o Senhor nos deu, tudo pertence ao Senhor. Assim eu oro, agradecido, entregando a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fiquem com Deus. Amo vocês. Feliz segunda-feira. Tchau, tchau.